Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amados irmãos, diante do Senhor sacramentado, Jesus Cristo, verdadeiramente presente na Eucaristia, apresentemos a Ele os nossos pedidos, apresentamos ao Senhor aquilo que o nosso coração deseja alcançar. Viemos até este santuário, fazemo-nos peregrinos, e aqui viemos para agradecer, para pedir a intercessão da Beata Inha Chica, e que aqueles pedidos, aquelas graças que desejamos alcançar, se for para o nosso bem, o bem da Igreja e para a honra do nome do Senhor, nós possamos ser atendidos. Apresentemos ao Senhor. Com o nosso canto, neste momento de adoração, nós louvamos o Senhor, agradecemos por tantas graças, por tantas dádivas que Ele nos concede, através dos sacramentos, através da Igreja. Cantemos. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com teu poder, com o teu poder. Te adorarei, renderei um louvor, pois tu és Senhor, o meu tudo. Me prostarei a ti, te adorarei, renderei
de viver. A palavra nos mostra que a Eucaristia não é apenas alimento para a alma, mas também é um poderoso impulso missionário. Quem comunga o corpo do Senhor recebe a própria vida de Cristo, sua força e missão. Levar esperança, luz e vida ao mundo. Permanecer nele é permitir que seu amor nos transforme por dentro, que molde nossos gestos, nossas escolhas e nossas relações, tornando-nos servidores do reino. Diante do pão vivo descido do céu, peçamos a graça de sermos verdadeiros continuadores da missão de Jesus em nossas famílias, nas comunidades em que vivemos e em cada ambiente onde somos chamados a testemunhar o Evangelho. Assim, cada Eucaristia que celebramos renova em nós a certeza de que não caminhamos sozinhos, pois Cristo segue conosco como companheiro e alimento. Seu corpo entregue por amor nos inspira a entregar também nossa vida em favor dos irmãos. Sua presença real nos envia a enxergar as dores do mundo e a responder com misericórdia. Que, fortalecidos por este santo mistério, sejamos instrumentos de paz e de acolhida e de serviço. E que, sustentados pelo pão do céu, avancemos com coragem na missão que o Senhor nos confia. Por isso, todos de pé, vamos cantar aclamando o Santo Evangelho do Senhor. Te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os dos doutores. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu.
Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar por um instante. Amados irmãos, o que Jesus Cristo quer que preguemos às suas ovelhas perdidas é que o reino dos céus está próximo. Ele está verdadeiramente bem próximo, porque está dentro de nós. É isso, pois, o que é necessário ensinar a todas as almas, que o reino dos céus está próximo, e que, estando dentro delas, é aí que lhe é necessário buscar, dando-lhe ao mesmo tempo os meios para o encontrar. Mas deixa-se o mundo inteiro na ignorância a respeito desse reino, que está tão próximo, e se lhe prega tantas outras coisas, sem lhes instruir sobre o que há de mais essencial na religião. Contudo, o único sermão que Deus ordena aos apóstolos de fazer aos fiéis, porque quando se busca esse reino interior e se o encontra, todo o resto é dado por acréscimo. Esta pregação do reino de Deus tão próximo de nós é a única que alcança conversões sólidas e duráveis e que dá a perfeição em pouco tempo. Diante do texto do Evangelho de São Mateus, e este texto que acabamos de ouvir, um texto espiritual, possamos em um instante de silêncio analisar a nossa vida, se realmente estamos encontrando o reino de Deus entre nós, dentro de nós, ou se estamos afastando cada vez mais deste reino. Se estamos com Ele bem próximo, peçamos ao Senhor a graça de sempre aumentar em nós a chama desse reino. E se estamos nos afastando dele, peçamos a graça de estar próximo deste reino, de sentir esse reino dentro de nós. Em um instante de silêncio, então, façamos a nossa reflexão. Amados irmãos, façamos todos juntos a oração de petição que se encontra na nossa folha, a última oração, apresentando ao Senhor os pedidos que trazemos ao coração, aquelas graças que desejamos alcançar, e juntos nós rezamos. Senhor nosso Deus, que desde o princípio nos chamais pelo nome, assim como chamastes o vosso servo no seio materno, nós vos pedimos, renovai cada um de nós a graça da vocação e da missão. Vós que dissestes ao vosso escolhido: Tu és meu servo, em ti serei glorificado. Fazei-nos compreender que também fomos formados por vossas mãos para levar vossa luz aos que caminham na escuridão. Jesus, Mestre e Senhor, que reunistes os 12, deste-lhes autoridade e os enviastes a anunciar que o reino dos céus está próximo.
Olhai para o vosso povo aqui reunido em oração. Nós vos suplicamos que cureis nossas fragilidades, fortaleçais nossa fé e nos concedais um coração dócil e disponível para o serviço. Assim como os apóstolos receberam de vós a coragem para o encontro dos irmãos, concedei-nos o mesmo ardor missionário para testemunhar o Evangelho, com palavras e gestos de compaixão. Deus de amor, que fizestes de vossa palavra uma espada afiada e de vossas promessas um refúgio seguro, tornai-nos instrumentos de vossa paz. Que nossa vida irradie esperança aos cansados, ânimos aos desanimados e consolo aos que se sentem esquecidos. Que cada um de nós, alimentado pela graça que brota da Eucaristia, se torne luz para as nações e presença misericordiosa nos lugares onde a fé parece enfraquecida. Pai de bondade, que nos enviais não pelas nossas forças, mas pela vossa graça, concedei que sejamos sinal vivo de vosso amor no mundo. Que nossa comunidade, unida em oração, se torne um povo que escuta a vossa voz, responde ao vosso chamado e permanece firme na missão confiada por Cristo. Assim vos pedimos confiantes de que estais conosco todos os dias, conduzindo-nos, iluminando-nos e fortalecendo-nos. Amém. Cantemos para recebermos a bênção eucarística. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé do suplemento, o sem nos completar ao eterno Pai contemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade pleno amor, ao Deus uno e trino demos alegria Amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos celebrar os louvores do Cordeiro por nós imolado, presente sob os véus deste sacramento, para que mereçamos contemplá-lo quando se manifestar em sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Enquanto acontece a reposição do Senhor na sua capela, cantemos e nos preparemos para a celebração da Santa Missa.